dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga, e eu vou guiar vocês numa jornada linda de conexão com espiritualidade, consciência e também com a natureza. Hoje você vai conhecer o poder das ervas e como elas podem contribuir para a elevação do seu astral, para a sua saúde, para a sua prosperidade, para o seu amor e até mesmo para a sua limpeza. Sabe quando você está sentindo que tem alguma coisa ruim te pegando, você não consegue identificar muito bem? Pois bem, as ervas podem te limpar, fazer aquele descarrego. E para trazer todo esse conhecimento para nós, eu estou com ela, Thaís Constantino, que é empreendedora, terapeuta holística, herbalista e idealizadora da Lumiar, que é uma empresa totalmente artesanal, desde os cuidados da semeadura de cada plantinha, tem o amor, a delicadeza e a dedicação das mãos da Thaís e até mesmo a chegada dos seus produtos na sua casa, se assim você desejar. Então, pensa como isso é precioso hoje em dia. Às vezes, a gente não tem nem com quem conversar, desabafa até com o chat GPT. E em plena era tecnológica, a gente tem alguém com tanta entrega em seus cuidados com os seus produtos mágicos, porque isso aqui é uma verdadeira alquimia, transforma vidas, meus amores. Então, fica a dica aí para vocês. E claro, vamos escutar um pouquinho a Thaís para trazer essa sabedoria toda para nós. Seja bem-vinda, Thaís! Obrigada, Gabi! Obrigada por você estar aqui com a gente. Thaís, conta para nós o que aconteceu na sua vida que te trouxe a Lumiar. Conta a história dessa empresa para nós. Então, a Lumiar Alquimia, ela começou através de um luto que eu passei da minha avó. E através desse luto é que eu fui entrando nesse caminho da espiritualidade junto com as ervas, porque eu não tinha isso na minha vida, então era tudo mais... eu era designer de moda, né? Então, era muito esse caminho da moda. Mas quando ela faleceu, muitas coisas aconteceram dentro de casa e com a gente. Eu entrei em depressão, minha família também não ficou muito bem. E o primeiro contato foi com a defumação. Porque minha avó, o espírito dela não queria sair de casa e coisas começaram a acontecer. Gente, olha isso! Sim. Então, a gente pode entender que, assim, a Lumiar, na verdade, ela é um despertar seu para a espiritualidade. Isso. Primeiro, você vivia num mundo totalmente vaidoso, né? Com a moda, que a gente gosta também, né? Mas algo muito distante da espiritualidade. Totalmente. Totalmente materialista, focado, né, em tendências e sempre em olhar para as coisas mais materiais. E aí você sofre um impacto tão importante na sua vida que mexe com você, mexe com a sua família. Você consegue olhar começa a entender que a espiritualidade, ela também tá aqui, não tá só lá em cima. Com certeza. Que loucura! Então, foi nesse caminho. E aí que apareceu foi a defumação. Então, a defumação, ela ajudou muito a nossa família no começo, porque como o espírito da minha avó ficou na casa, nós conhecemos pessoas de outras religiões que também não tinha isso na nossa família para poder fazer defumação. E quando esse primeiro contato com a defumação, deu muito certo e as coisas começaram a fluir. E depois eu fui indo atrás de especialistas e também de benzedeiras. Olha que legal! Pessoas também no campo, porque depois da pandemia, eu fui morar em Ibiúna, que é o sítio onde tem as plantas, e eu comecei a plantar, mas não pensando que ia ter a Lumiar, né? Pensando mesmo nos tratamentos que eu estava fazendo, tanto na parte de benzimentos, quanto na parte também de terapias holísticas, com a galera também da Umbanda, do Candomblé, para eu poder melhorar, porque eu fui por um caminho de psicologia e tudo mais, e não estava dando certo. Então, eu não consegui trabalhar em mim, na parte da depressão mesmo, da ansiedade, no caminho mais convencional. Foi sempre com as ervas e com a espiritualidade. Incrível, e olha que especial, gente. No programa anterior falamos sobre constelação, né? E a gente aprendeu que existe uma conexão com os nossos ancestrais
a gente conhecendo eles ou não. E aí a gente tem aqui, né, a presença de uma pessoa que busca o autoconhecimento porque aconteceu um episódio com a sua ancestral. Então tá tudo muito conectado, Tá. né? E através dessa busca, você chegou nos defumadores. Me conta mais isso. Por que os defumadores? Quem te contou sobre isso? Como que foi essa descoberta das ervas? Tá. Então, nesse caminho que eu fiz os tratamentos, então eu fiz muito tratamento com defumação, com banhos de ervas. E nessa conexão eu comecei a plantar para eu poder me ajudar, para eu poder ter essa conexão com a planta mesmo, para eu mesma colher, me conectar e usar esses ensinamentos que já vinham sendo utilizados, né, por mim. E na pandemia eu plantei, o meu primeiro pé foi o de alecrim. Olha que legal. De ale- A gente tem ele aqui. Tem um spray energético. Então eu plantei primeiro o pé de alecrim, mas não com a intenção da lumiar. E fui plantando outras ervas, lavanda. E nessas vivências, porque eu também fiz muita vivência, eu fui me conectando com outras pessoas e apareceu os bastões de ervas, que foi o início de tudo, né? E eu fui fazendo testes. Então eu colhia o alecrim, secava, fui fazendo testes de secagem também, para eu poder chegar no bastão de ervas, que é para trabalhar as energias, né, da planta mesmo, né? Para trazer essa alegria, disposição que o alecrim, ele traz. Entendi. Nossa, então primeiro você começa a se curar, a se Isso. limpar. Você busca por pessoas que têm mais esclarecimento em outras culturas a quais você não tinha tanto acesso, porque a sua família não tinha essa informação. Você começa a sentir os efeitos, isso desperta uma curiosidade, aí você se pega com esse chamado de cultivar, de fazer todo o passo a passo, porque você sentiu uma melhora através da energia do alecrim, que fala de vitalidade, que fala dessa regeneração energética e começa a sentir esse efeito e passa a ter vontade de fazer com outras ervas, outras coisas. Foi mais ou menos assim, então? Foi. Foi teste, né? Sempre um teste. E no começo eu dava para as amigas para elas entenderem como é que estava funcionando, como é que isso mudava o campo de energia delas. E fui fazendo testes. E também depois foi se expandindo, né? Para as tinturas de ervas, que também é outra forma de obter as energias das plantas para a gente ir trabalhando tanto no nosso campo de energia quanto no campo de energia também do ambiente. Que estamos o tempo todo, né, com essas trocas energéticas. É verdade, incrível. E Thaís, como que pode as plantas fazerem efeito aqui para nós? Elas atuam, quem já tomou um banho de erva, já defumou a casa, já espirrou algum spray de lavanda, se tem um pouquinho mais de sensibilidade, sente sim uma alteração no seu campo. Por que que isso acontece? Acontece, tem a parte química, né, que tem o estudo da fitoterapia, então tem os químicos da planta que eles vão atuar também nessa parte de calmante, de tranquilidade, mas também tem a fitoenergética. Então, a fitoenergética, ela é o estudo da energia das plantas. Então, cada planta, ela vai ter um campo de energia e um registro, né, um registro energético para poder ajudar uma vibração. E essa vibração, ela vai entrar em ressonância com a nossa, para poder equilibrar ou limpar uma energia ou trabalhar a energia da prosperidade. Então, é assim que as plantas começam a entrar em contato com a gente e trazer uma nova energia. Então, por essa vibração que vai entrar em ressonância com o nosso campo. Perfeito. Então, isso é muito clássico, né, gente? Todo mundo, desde quando a medicina começou, usavam-se as plantas para trazer cura física, Isso. né? Então, a gente tem hoje não, sempre tivemos os fitoterápicos. A gente compra até mesmo em farmácia. Só que agora, não agora, né? Mas é também possível usar das plantas, das ervas, para trazer também curas em outros níveis. Isso. Cura não só, né, no sentido, tô com dor de estômago, vou tomar um chá de boldo, mas também trazer
limpeza para o nosso campo, trazer uma elevação da nossa energia, para que a gente possa entrar em sintonia com aquilo que a gente busca. Sim. Então, as plantas, elas podem trazer para nós esse atalho, né? Da nossa conexão com aquilo que a gente pretende fazer. Sim, Isso? É isso, porque muitas vezes também a gente acha que é só o físico, ou então tem que cuidar, é uma depressão, mas eu preciso só do psicólogo, ou só outros tipos de medicamento, mas nós somos muito mais complexos, né? Então, o ser humano tem muitas camadas. Sim, Então, muitas. E aí, para chegar nessas camadas, às vezes você precisa de outras coisas mais sutis também, mas não deixa de ser tão poderosa quanto as plantas, né? Que elas estão aí há tanto tempo, há milhares de anos. Eu falo também que as plantas, elas não possuem não possuem religião, né? Claro. Elas estão muito antes, então elas estão aí para poder nos ajudar em processos que muitas vezes a gente acaba não conseguindo ir para o próximo passo e fica anos e anos e anos e não tem como passar, porque a planta ela vai chegar num nível onde ela vai atuar para você poder chegar no próximo passo, até para você entender por que não dá certo a prosperidade, ou então sair de uma depressão, porque às vezes precisa de alguma coisa também tratar o ancestral, para poder Sim. olhar de uma outra forma para a vida, né? Exatamente. E aí fica um gancho pro programa anterior. Quem não pegou o trabalho com a ancestralidade é, assim, fundamental para que a gente possa também, né, ter uma vida mais fluida. E as plantas, elas trazem essa sabedoria ancestral porque elas estão aqui muito antes de nós, Muito antes de né? nós. E também vale a pena a gente lembrar que somos seres da natureza. Fazemos parte dela, né? Não somos separados disso. Então, isso aqui também faz parte de nós e nós também fazemos parte desse processo. Por isso que tem essa ponte, essa conexão. E quem nunca se sentiu um pouco mais conectado com Deus, com o Criador, quando aterra seus pés na grama, quando sente os pingos de chuva, a gente se sente mais conectado com a espiritualidade. Simplesmente o fato da gente estar sentado numa praia contemplando o mar, aquilo traz uma energia para nós. E por que não usar dessa abundância, dessa grande... Até reduzir muito, né? Falar que a natureza é uma grande farmácia, um grande... Mas ela tem tudo ali que a gente precisa para nos curarmos em tantos níveis, desde a nível de alimentação, como a nível espiritual também, né? Mas não só, ela nos ajuda até mesmo a conseguir ali abertura de caminhos, prosperidade, atrair um amor. E, Thaís, como é possível ter esse tipo de resultado usando as ervas? Bom, primeiro eu falo para todo mundo fazer uma limpeza energética, porque não adianta nada você querer ir atrás de um amor, sendo que tem todo um processo que você precisa fazer limpezas antes, se olhar também, então trabalhar o amor próprio, para depois você começar a atrair a energia da prosperidade, de amor. Então é todo um trabalho, não é só, vou tomar um banho de amor e vai resolver no dia seguinte, né? Então isso é importante que ela falou. É assim, não adianta eu tomar banho de rosa vermelha, colocar canela, anis estrelado, melzinho e ir lá pro seu date. Primeiro, pode ter coisas que estão antes, né, anteriores a esse ponto, que devem ser trabalhadas para que você possa sentir de fato o efeito daquilo que você busca. Então, de repente, você pode até tomar o seu banho de atração, mas ele pode ser menos efetivo porque precisa de um passo a passo anterior, como o da limpeza. Então o ideal mesmo é fazer uma limpeza, e não só uma limpeza, só tomar o banho, né? O banho de higiene normal, é o que seria essa limpeza? Explica para nós. Então, assim, o legal é a pessoa chegar e fazer uma limpeza primeiro no ambiente. Então, você limpa o ambiente primeiro, pode fazer uma defumação com uma arruda, uma guiné, um alecrim, que ele tem um potencial para limpar mesmo. E se ficar até, porque às vezes fica no ambiente, nas paredes, algumas energias que vão te atrapalhar também. Quem nunca entrou num espaço e falou, nossa, a energia aqui tá estranha.
Mas é isso Então, mesmo. papel e caneta aí, gente, para limpeza, quais são, assim, as 3 top 10, assim, as 3 das 10 melhores? Eu Quais gosto são muito elas? de fazer alecrim arruda e guiné para fazer uma defumação. Então eu começo fazendo a defumação do fundo para a porta de entrada, né? Para poder ir expulsando as Banir, limpar energias, mesmo. banir, limpar as energias, porque primeiro a gente precisa limpar para trazer essa energia, né? Então o ambiente ele já vai começar a mudar energeticamente e depois de fazer a defumação eu também faço um banho no primeiro dia. Então eu Ótimo. faço esse banho de ervas também, Quais são alecrim. as mesmas ervas? Eu uso Pode alecrim arruda e usar, guiné. pode usar tanto para Pode limpar a usar. casa como para tomar o banho. Isso, não E tem como é que problema. faz o banho? O banho, você vai pegar as folhas, uso, né, seca. Não tem problema você usar seca ou fresca, é a mesma energia, é a mesma função, O né? DNA dela tá ali, né? Então vai reverberar. Tá ali, porque Aham. muita gente acha que é só planta fresca. Não, muito pelo contrário. A planta seca, ela vai ficar mais potente, porque ela vai secar e ela vai segurar todos os químicos dela e a parte energética dela. Olha que legal. Tanto que você não precisa usar tanto quando for fazer o banho. Então, um punhadinho. Um punhadinho É bem pouquinho, assim, não precisa ser muito também. De alecrim, arruda, arruda e guiné. guiné. E você vai ferver a água. Depois você apaga o fogão desliga e coloca as ervas e deixa num pratinho para ir abafando e tirando as fitoenergias dela, fitoquímica, para poder fazer esse banho. Aí você Perfeito. espera esfriar para depois você utilizar. Então você leva para o seu banho, toma o seu banho de higiene e depois você toma esse banho de ervas que você já vai sentir uma melhora, né? E eu sempre falo para fazer o banho de limpeza à noite, para a pessoa não Boa. sair com o campo aberto. Sim. É bem importante. E não beber, não sair, ficar em casa tranquilo, porque é o seu momento onde você tá tirando essas energias para você começar a trabalhar outras energias para você trazer, né? Para recuperar. Porque não adianta nada você limpar e sair por Sim, é aí. claro, né? É como um procedimento médico mesmo, né? Sim. A gente não vai fazer uma cirurgia sem antes fazer asepsia, sem antes limpar aquela área. Fica já uns dias mais ameno, mais tranquilo. Às vezes tem necessidade de jejum. Tudo isso é feito na medicina tradicional e por que não na integrativa, né? A gente tem que ter esse olhar também de cuidado, de se preparar, de preparar o ambiente, fazer uma higienização do ambiente, o nosso, e se colocar em resguardo para isso, né? Sim, e aí legal depois é você tomar um outro banho no dia seguinte. Você pode tomar de manjericão, ou tem esse da Lumiar que eu já misturei, fiz uma mistura bem bacana de calêndula, alecrim, folha da pitanga, Que a legal. hortelã, que ela vai movimentar tudo e vai voltar suas energias, né? Então ela Mas sem movimenta o que tá parado. aquelas coisas que estavam atrapalhando, porque Sem as antes coisas que foi estão atrapalhando. ótimo. Então vocês estão percebendo como é que Aham. funciona, né? Primeiro a gente trabalha o campo da limpeza, depois a gente eleva a vibração com calêndula, com Hortelã, hortelã, manjericão. manjericão. E vai começando a trabalhar para poder chegar na energia do amor, né? Então, o que antes você tem que trabalhar? Ah, Será que você não tem que ver o amor próprio primeiro? Então, sim. depois dessa limpeza, faz uma de energização, energiza Energização. e depois Uhum. você vai começar a trabalhar o amor próprio para depois chegar no amor, né? Então, Entendi. tem todo E um esse caminho processo. também seria o mesmo para quem quer prosperidade, por Isso. exemplo. Então, primeiro a limpeza, depois a Energiza. energização, e aí a gente tem aí um banho de prosperidade, abertura de caminho. Algumas, algumas sugestões para banho de prosperidade e atração e amor? O que, que você gosta de usar para essas duas áreas que todo mundo adora, né? Eu gosto muito de usar a folha da pitanga Para qual para ocasião? Para prosperidade. prosperidade, boa. Junto com a canela, com o manjericão, com a folha de louro. Mas por que a folha da pitanga? A folha da pitanga, ela vai movimentar, ela trabalha com a energia da prosperidade, ela vai trabalhar também com a parte do emocional, então para ajudar o seu emocional a ficar mais firme, mas ela movimenta. Então o que tiver parado que você não está conseguindo olhar, ela vai tirar do lugar e movimentar para você poder olhar de uma forma mais clara para poder continuar, né? Fazer esse processo de prosperidade, mas eu uso muito ela para prosperidade, para movimentar. Perfeito, Então, gente. Quem tá com a vida travada, faz as limpezas, eleva a sim, energia e depois pitanga.
E pro amor? Pro amor, eu acho que o clássico, né? Que é as rosas As vermelhas. rosas vermelhas, claro, a favorita. A favorita. Então, mas trazer também um pouco da doçura. Também tem o hibisco, que também é Boa. muito bom para esse banho. Mas eu sempre coloco o jasmim, por exemplo. Adoro, Jasmim. Porque ele vai dar uma equilibrada também. Não vai ter só aquele lance de só atração, só Sim. trabalhar com a parte de amor. Ele vai trazer uma doçura também, vai trabalhando o emocional para você trabalhar junto. Tanto o amor e a atração, quanto a parte também do emocional. Claro, porque ninguém merece atrair e depois ficar em relacionamento tóxico, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto o nosso emocional junto com a sedução, com a atração, o encantamento. Eu gosto da erva doce, você gosta dela? Gosta. Pra trazer harmonia, assim, Sim. mais leveza, ela é muito boa. E Thaís, quem quer comprar os seus produtos, como que eles fazem? Porque eu imagino que o pessoal ficou super interessado em usar tudo isso e às vezes é difícil saber o que deve fazer, que planta deve usar. Então, me parece que você já tem os kits com as alquimias delas todas aqui para trazer os objetivos que as pessoas querem. Como que funciona isso? Então, todos os produtos da Lumiar, eles são feitos, a maioria é de plantação própria. Então, eu tenho a plantação, eu Ó, que colho... cuidado, gente. Isso é muito especial. É todo o processo, da plantação até o produto final. Então, hoje eu tenho uma pessoa também que cuida também das plantas para poder vir para São Paulo e fazer também as alquimias para poder crescer a plantação. Então, mas a partir da colheita, eu mesma que colho e faço todo o processo do defumador de ervas. E para adquirir também os produtos, né, no Instagram da Lumiar. E eles são feitos com as plantas mesmos que eu mesma colhi. E tem os kits prontos. Então, tem aqui o de Acorda Pra Vida. Acorda pra vida, esse é muito bom. Que tem também a folha da pitanga pra movimentar tudo. Boa. Tem a parte do alecrim, que aí é o processo de tintura, que é como se fosse um banho de ervas, só que em spray. Então, é tudo feito com a planta e não tem nada de químico, né, nos produtos. E ele Olha é mais que fácil legal. de usar, porque é só você tirar a tampa e espirrar pra Espirrar cima. aqui. E aí você usa no seu dia a dia quando você precisar da energia do alecrim, da Então alfazema. o spray a gente pode entender que é uma coisa mais SOS, tá precisando, tá dentro de um ambiente meio complicado, vai lá, espirra. Isso, já deixa no bolso. Já que deixa tem no os de bolso. Perfeito. E qual é o Instagram? O Instagram é lumiar.alquimia. Então, lá tem todo o processo da plantação, do produto final, de como funciona também cada planta. Lá vocês vão encontrar todos os kits e também pode chamar para fazer uma sugestão, né? Também tem a parte das terapias que eu posso fazer específico com spray. Então, eu misturo uma alquimia, faço uma alquimia. Olha que pra sua interessante, vida. gente. Então, vocês entendem que, além dos produtos, a Thaís também pode fazer um atendimento com vocês, né? Ela pode usar toda a sabedoria dela, junto com as ervas, junto com outras terapias energéticas, como, por exemplo, até mesmo o reiki, né? É, o reiki. O reiki, a cristoloterapia, a fitoenergética, para trazer um pouco mais de sustentação dessa energia, caso você esteja passando por um momento aí mais complexo e precisa de auxílio. E vocês podem buscar pela Thaís, inclusive fica o convite para o próximo programa, para a gente trazer como que a gente integra a energia da erva num processo terapêutico. Tudo bem? Então, ótimo. Muito obrigada, meus amores. Gratidão, Obrigada, Thaís. Gabi. Muito feliz por você Obrigada estar aqui mesmo. com a gente. Gratidão. Gratidão.